o canal do YouTube da Anne Serra Gaúcha, fazendo com que as pessoas que não têm este horário disponível para estar conosco também estarão sendo contempladas num outro horário. Nós faremos a gravação da exposição e interruptaremos para a irradiação. E só colocaremos justamente a exposição doutrinária como uma forma de esclarecimento, de consolo para as pessoas que queiram ouvir. Então, dito isso, nós estamos contemplando que mais pessoas estão chegando, vamos convidar a todos para que, neste momento, deixemos um pouco as nossas preocupações imediatas, lembremos que somos espíritos imortais e, como tal, também temos que nos preocuparmos com as coisas do espírito. Mestre Jesus, te rogamos neste momento o amparo, o envolvimento, para que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações e introjetarmos os teus ensinamentos. Mestre Jesus, abençoa-nos, ampara-nos, nestes momentos tão difíceis, mas necessários, que estamos vivenciando. Sabemos, Senhor, da necessidade ainda das adversidades para a nossa evolução. E te rogamos, envolve-nos na tua paz, ainda neste tempo que não nos encontramos em paz. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, a Verúcia vai nos falar a respeito do papel do homem de bem na sociedade. Tu tens que abrir o microfone, Verúcia, e a palavra é sua. Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma alegria poder compartilhar esses momentos com todos que estão aqui, para que a gente possa compreender quem é o homem de bem na sociedade e para que cada vez mais nós nos tornemos esse homem de bem e participemos ativamente dessa construção do mundo melhor que a gente tanto deseja. Eu vou iniciar minha explanação com essa questão 932 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona o porquê no mundo, tão a miúde, né, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Como assim, né, que os maus, a gente não, às vezes a gente acha que não, mas eles são a minoria. E como sendo assim a minoria, eles ainda conseguem sobrepujar a influenciação das pessoas boas, daquelas que já conseguem praticar o bem de uma forma mais consciente. E os espíritos, então, responderam: por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então, aqui, olha o alerta que nós que tentamos a cada dia ser pessoas melhores, que já não carregamos a predominância do mal dentro de nós, o quanto eles nos elucidam na questão de nós sermos mais atuantes enquanto bons, né? Da gente perder essa timidez de ser bom, de propagar a bondade, de propagar os conceitos, inclusive os doutrinários, o Evangelho de Jesus, se a gente quiser que esse mundo se melhore.
E essas palavras também já foram ecoadas, né, por outra pessoa que não é uma pessoa espírita, né, mas é uma pessoa muito conhecida também, que é o Martin Luther King. Ele veio trazer novamente essas palavras que solicitam, né, que os bons se pronunciem. Quando ele fala, né, que o que preocupa mais a ele não é o grito dos maus, como os espíritos falaram para Kardec, né? Mas é o silêncio dos bons, porque os bons mais audaciosos, os maus mais audaciosos, desculpem, e os bons mais tímidos. Então, novamente aqui, né, essa frase que ficou popularmente conhecida, também traz a mesma referência para que os bons se manifestem, para que os bons deixem de ser tímidos e cumpram o seu papel nessa renovação da atmosfera terrestre que nós tanto desejamos. Pode seguir. Então, potencialmente, todo homem é bom. Nós sabemos, como a Samira falou antes na prece, que nós somos espíritos imortais, sabemos que fomos criados todos nas mesmas condições, simples e ignorantes, então não fomos criados maus, né? Somos simples e ignorantes, como uma folha em branco, como a gente gosta de dizer, para que nós preenchêssemos com as nossas experiências através das muitas reencarnações pelas quais passamos, com a ideia de chegar à perfeição, a exemplo de Deus, ou a imagem e semelhança de Deus, como a gente lê nas Escrituras. Então, o homem é potencialmente bom, todos nós somos potencialmente bons. O que nós precisamos entender né, e responder aquela pergunta, né, que o que acontece, então, que os bons são tão tímidos e que o mal prepondera de uma forma que parece que é a maioria. Como que a gente se compromete com o mal? Ou como nós nos tornamos tão omissos em relação ao bem? E essa pergunta, o Paulo de Tarso também fez a ele mesmo, né? Na Epístola aos Romanos. Por que não faço o bem que eu prefiro, já que eu sou bom como essência, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? Que dificuldade é essa que eu tenho ainda de trazer para a minha vida, para as minhas atitudes, para os meus pensamentos, o cumprimento das leis divinas que nós sabemos que estão na nossa consciência. Então, todos nós temos acesso a estas leis, embora inconscientemente, porque nós sabemos sempre quando estamos fazendo algo que está em desacordo com estas leis. É como se um alerta ligasse na nossa mente. Muitas vezes, nós acabamos fazendo a escolha pelo mal mesmo, ou aquela que não seria a mais adequada enquanto de acordo com as leis divinas. Mas, às vezes, a experiência terrestre é a que vai nos dar a solução mais imediata, ou a menos trabalhosa, ou a que vai me causar menos sofrimento no momento em que a situação acontece, porque nós ainda vivemos muito a condição de espíritos encarnados, de espíritos que estão na matéria. Nós ainda não conseguimos introjetar, penso eu, a nossa condição de imortalidade. Então, nós ainda permanecemos vivendo o presente nesta vida, enquanto ser que somos hoje, não lembrando do nosso papel essencial nesta encarnação e em todas as outras, que é a construção de uma condição moral como a do Cristo, que veio nos exemplificar, que está totalmente de acordo com as leis de Deus. Né? Então, eu até trouxe essa imagem, pareço legal, mas xingo as pessoas mentalmente, né? Com um sorriso lindo na cara. É algo engraçado, mas porque às vezes a gente se considera bom. Porque
porque nós pensamos no bem e no mal como algo muito grande. Nós não conseguimos ainda identificar que o mal e o bem também estão nas pequenas tarefas. Por quê? Porque é uma tendência ainda que está entranhada na gente, que a gente parece não perceber muitas vezes que a maldade está contida nos nossos atos, nos nossos pensamentos do dia a dia. Nós não paramos para refletir, nós ainda não temos essa base, né, que é pensar sempre de se está ou não de acordo com as leis divinas. A gente age naquele momento favorecendo A ou B ou nós mesmos, de acordo com aquilo que consideramos certo ou com aquilo que achamos mais prático, mais confortável fazer naquele momento. Então, nós temos que começar a ficar vigilantes em relação a isso, também como nos orientou Jesus. Porque enquanto nós não conseguirmos fazer com que essa vigilância seja permanente, enquanto nós permanecermos desatentos às nossas condutas em desacordo com as leis divinas, mesmo que nas pequenas atitudes do dia a dia, a gente não vai conseguir se autotransformar e, consequentemente, transformar a Terra, que é o que a gente deseja. Então, enquanto a gente não despertar para a necessidade de nós sermos genuinamente homens de bem, nós ainda estaremos, né, vivendo nas mesmas dificuldades, nos mesmos sofrimentos que causamos a nós, que causamos aos outros, sem sair do lugar, né, e esperando que alguém venha e faça um milagre para que a Terra vire um mundo maravilhoso onde só o bem prevaleça, como se os maus fossem ser todos varridos, né, de uma forma mágica, e nós sabemos que não é assim que vai acontecer. Então, mesmo os que gostariam de cogitar apenas do bem, que nós gostaríamos, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo hoje, gostaria de ser sempre bom, de estar vivenciando sempre o bem. Nós queremos muito isso, nós temos esse desejo, né? Mas a gente ainda convive pacificamente com o mal, pela omissão, pela timidez, ou pelo tanto faz mesmo, pela nossa falta de atenção na necessidade de sermos atuantes na sociedade, de sermos os homens de bem que Jesus precisa para a construção da sua obra. Enquanto a gente ficar só na questão do conhecimento e do desejo, mas não partir para a ação, a gente vai dificultar essa transformação que vai acontecer no planeta, nós sabemos, porque a lei é de progresso, uma hora ou outra vai acontecer, mas quanto sofrimento nós ainda vamos precisar? Quanta dor? Né? Quantas experiências negativas a gente vai precisar para isso? Então, é o momento da autotransformação. E agora nós estamos sendo chamados a inúmeras provações, né, por todo o contexto que vivemos hoje. Então, nós estamos sendo chamados agora a desenvolver as nossas virtudes de paciência, de compreensão, de ação, de posicionamento, de conhecimento. É o momento agora. Nós precisamos de mais despertar para isso. E parar de ser coniventes com aquilo que nós percebemos também que é errado na sociedade. Nós temos que não ser coniventes com os nossos erros, com as nossas dificuldades e procurar, então, transformá-las em virtudes. E nós também não podemos mais fechar os olhos para aquilo que acontece diante de nós, que nós sabemos muito bem está equivocado. Um exemplo que eu trouxe aqui, né, que é a questão da corrupção, que hoje a gente vê escancarada. E que as pessoas estão discutindo, estão polarizando, estão brigando, porém, não estão pensando naquilo que é primordial. Como a gente chegou até aqui?
Quem elegeu as pessoas que nós chamamos de corruptos, principalmente na política, né? Trazendo esse exemplo, embora a gente saiba que a corrupção ela está em toda parte, inclusive muitas vezes dentro dos nossos lares. Quando a gente corrompe um filho, quando a gente barganha com algum membro da nossa família, quando a gente faz vista grossa para as coisas que acontecem, que nós sabemos que que não são corretas, mas que para a gente não causar atrito, para a gente não precisar nos estressar, como a gente fala, né? Para não causar nenhum tipo de estranhamento, a gente acaba deixando, a gente varre para debaixo do tapete. Então, agora é o momento da gente despertar para isso. Chega da gente de sermos coniventes com essas coisas. Se existem corrupção, a corrupção num órgão público, por exemplo, quantas pessoas estão envolvidas? Se a gente pensar em roubo de dinheiro público, teve aquele que embolsou, mas teve aquele que ajudou numa venda, teve aquele que fez vista grossa, que verificou naquele momento, mas não denunciou. Então a gente traz para algo grandioso, assim, né? Uma coisa que nos atormenta, mas vamos pensar nisso também dentro do nosso lar, das nossas instituições de trabalho. Quanta coisa a gente vê que está incorreta e nós não corrigimos, além de corrigir em nós mesmos. Então, está na hora desse despertar do homem de bem, de nós termos atitudes que revertam esse tipo de situação, que a gente se pronuncie. Então, ou os bons assumem a sua bondade, ou não são bons genuinamente. A gente é bonzinho. Eu digo, a gente é bonzinho. Né? A gente se sente tocado quando a gente vê, por exemplo, uma criança faminta, a gente se sente tocado quando a gente vê uma pessoa em sofrimento. Mas o que a gente faz de fato? Qual é o movimento que a gente faz? Só ficar com pena ou sentir compaixão não adianta. É preciso a mobilização, né? A mobilização. O próprio Cristo, né? Ele jamais se omitiu diante de qualquer situação que ele presenciasse, favorável ao bem ou não. Quando era favorável ao bem, ele apoiava. Quando não era, ele se pronunciava. Ele jamais foi violento. Ele jamais tentou impor as suas ideias na marra, como muitas vezes nós tentamos fazer. Mas ele tinha bons argumentos. E, claro, a autoridade moral que só ele tinha. Né? Mas ele não se omitia jamais. Ele estava presente, de fato, nas situações, para que houvesse a mudança. Então, é isso que ele também quer de nós. Que a gente valorize o bem, né? Que a gente se una como pessoas boas quando a gente vê movimentos que carregam essa intenção de fazer essa reversão de padrões que nós vivemos, nós precisamos nos engajar. Mesmo que nós não concordemos com tudo, se o método não é corrupto, se o método não causa mal a ninguém, independente de alguns posicionamentos, nós precisamos ter esta união. E respeitar também o tempo do outro, que é muitas vezes diferente do nosso. A compreensão que eles têm do que é bom, do que não é, do que é o cristianismo. Às vezes as pessoas tiveram muito pouco contato, por criação, por opção. Então nós não podemos querer que elas pensem como nós se elas ainda não foram tocadas por esses ensinamentos. Mas nós podemos ser agentes transformadores através dos nossos exemplos, sempre motivando as ações no bem, como Jesus disse, né, também aos seus apóstolos que queriam expulsar, né, que queriam afastar um homem, ou enfim, que queriam que Jesus tivesse alguma atitude em relação a um homem que dizia espantar demônios, mas que não acompanhava Jesus. E ele disse, não o proíbam, porque quem não é contra nós é por nós. Então, se está trabalhando no bem,
vamos apoiar, né? E vamos nos apoiar mutuamente. Então, o que é o homem de bem, né, que nós estávamos falando até agora, que Kardec bem trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Ele diz que o homem de bem, o verdadeiro, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Esse é o homem de bem, né? Na sua maior pureza. Quando a gente lê isso, a gente fala, nossa, a gente está meio longe ainda, né? Porque a gente descumpre bastante, principalmente quando a gente lê a última parte ali da frase, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência, o homem de bem, né? Se o homem de bem interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Então, aqui o autoconhecimento, a autorresponsabilidade. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se não foi omisso, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Então, esse é o homem de bem, aquele que, quando se questiona, responde positivamente a todas estas qualidades que Kardec descreveu neste capítulo do homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? No capítulo onde Jesus nos fala para amarmos os nossos inimigos, e não somente aqueles a quem nós já temos afeição, aqueles a quem nós compartilhamos os mesmos pensamentos, né? Porque é muito fácil, é muito mais fácil a gente estar de acordo, ou a gente gostar, a gente aceitar aqueles que a gente já gosta, né? Mas esse é o grande desafio do homem de bem, trazer todas as suas qualidades à tona, aquelas qualidades que nós lemos anteriormente, também para os nossos inimigos. E Jesus conclui, então, esse capítulo, né, que está em Mateus, dizendo, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, aqui, mais uma vez, ele nos conclama a buscarmos essa perfectibilidade, assim como ele conquistou um dia. Nós precisamos ir em busca disso e trabalhar esses conceitos em nós mesmos. E acreditar que nós somos, sim, capazes de fazer coisas incríveis, por menores que elas sejam. Porque às vezes a gente sempre vai buscar como referência pessoas que fizeram atos grandiosos, que são destaques, e nós temos, sim, que nos espelhar neles. Como, por exemplo, Jesus, como, por exemplo, outros que o precederam e aqueles que vieram depois. O nosso Chico Xavier, quanta bondade exemplificou para que nós pudéssemos também, através da sua humanidade, da sua humildade, da sua simplicidade, termos uma noção de que é também a nós possível ser desta forma, construir uma personalidade benevolente, caridosa, fraterna, boa, né? Mas a gente não pode se descuidar que todo idealista legítimo, aquele que deseja de fato ser homem de bem, tem que estar desperto, né? Vigilante, orai, vigiai, ativo, ou seja, se a gente permanecer sentado no nosso sofá, somente orando ou desejando o bem e não nos levantarmos e fizermos a nossa parte, não vai acontecer aquilo que a gente deseja. Então, nós temos que ser conscientes, dispostos ao sacrifício, essa é a parte mais difícil, não é? Porque às vezes está tão bom a gente ficar aqui na nossa casa, vendo uma TV, confraternizando com a nossa família. É muito tranquilo tudo isso. E a gente até pensa, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, eu só estou vivendo a minha vida. Mas a gente precisa de mais. Somente viver no conforto do nosso sofá não é
um comportamento do homem de bem que precisa ser ativo na sua autotransformação, mas ativo também no seu papel na sociedade. Ele tem que ser imune ao acomodamento, pronto para trilhar os mais difíceis caminhos. Porque a gente sabe que a construção das nossas virtudes não é fácil. Nós trazemos conosco, né, os atavismos, aquilo que já vem como registro nas nossas memórias, do nosso comportamento, situações muitas vezes muito pouco nobres, sentimentos que também mais degradantes, menos em sintonia com as leis divinas, e a gente muitas vezes acaba, né, nessa vida automática que a gente leva, deixar com que isso ainda continue nos guiando. Então, nós precisamos largar isso, vigiar isso e modificar. Porque se é difícil para nós hoje enfrentar esses movimentos, imaginem os cristãos primitivos. Eles enfrentaram uma arena cheia de leões para provarem a sua fé, para defenderem o cristianismo. Então, se é difícil para nós hoje largar o conforto dos nossos lares, para sermos bons na sociedade, nos posicionarmos hoje que não precisamos mais desse tipo de situação, imagina como foi para eles. Então, olha o quanto nós já somos privilegiados ou evoluímos enquanto sociedade também para não mais precisarmos passar por esse tipo de situação hedionda. Mas não é o momento de pararmos, né? Porque adquirimos um relativo conforto. É o momento agora de seguirmos em frente, de renovarmos o nosso comportamento, os nossos sentimentos e seguirmos a passos mais largos em direção à perfeição relativa que todos nós buscamos. E a questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Mais uma vez Kardec questiona: o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Se a gente observar, né, o sacrifício, sairmos da nossa zona de conforto, e a resposta que eles nos dão, né, os espíritos da codificação, eu digo assim que é um soco no estômago, né? Porque eles dizem sim, e algumas vezes por fracos esforços. Esse é o soco, né? Fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, fracos esforços. Nós não precisamos enfrentar mais leões. Nós temos que enfrentar a nós mesmos, hoje. Né? As nossas condições. E nos elevarmos. Então, seguindo, né, esses vanguardeiros, esses cristãos antigos que doaram as suas vidas, né, para defender as lições do Cristo, nós precisamos também ser servidores ativos e conscientes. Né? Nós temos que ser, né, gente que está lutando, assim como muita gente está lutando, enfrentando os problemas do mundo, procurando fazer o melhor. Nós temos que nos juntar a estas pessoas. Ou melhor, nós temos que ser estas pessoas, né? Tentando realizar o bem. Pelo menos tentando. Porque se a gente não sair da zona de conforto, nós nem tentar iremos. E mais uma encarnação, então, né? Bastante desperdiçada nas conquistas das nossas virtudes. Então, trabalhando com ousadia e perseverança, assim como aqueles que ainda trabalham no mal. Nós precisamos ser ousados e perseverantes, manifestar a nossa fé, exemplificar a conduta do Cristo, né? Independente do que o mundo prega, do que a mídia prega, do que a sociedade, que às vezes no efeito de manada segue, mas seguir os nossos princípios e sermos perseverantes, disciplinados no nosso dia a dia. É isso que vai fazer a diferença. Né? Porque às vezes
posso até falar por mim. Às vezes a gente prepara o conteúdo da live, da palestra, a gente fica, nossa, muito motivado, a gente fica assim com aquela gana, né, de se melhorar. Aí no dia seguinte já passa um pouco, no outro mais ainda. Então, a gente não pode perder isso. A gente precisa manter a disciplina. Como para tudo na nossa vida que a gente deseja obter êxito, para isso não é diferente, né? E será, como perguntou Kardec aos espíritos novamente, suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, ou seja, dar um pouco mais. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, quanto bem será que nós estamos deixando de fazer? Quanto? Quanto nós nos omitimos? E não falo aqui do bem material, que é aquele fácil, mas quantas vezes a gente fecha o olho para aquelas oportunidades, para aquelas ocasiões que a vida nos apresenta de sermos a pessoa que vai aliviar o sofrimento do outro, de ser a pessoa que vai apaziguar um movimento, de ser a pessoa que vai agir de uma forma diferente e puxar os que vêm atrás. Quantas vezes nós deixamos de ser um bom exemplo, assim como Jesus foi, assim como Chico foi, como Madre Teresa e muitos outros que nós sabemos que fizeram a diferença nesse mundo? Quanto nós ainda vamos procrastinar, né, a nossa mudança? Então, há pessoas que por sua posição não têm possibilidade de fazer o bem? Kardec também perguntou no Livro dos Espíritos. Alguém não é possibilitado? Alguém não tem condição de fazer o bem? E eles disseram, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Somente o egoísta. O egoísmo, a grande chaga da humanidade. Aquela que nós carregamos, né, nosso modo de agir e muitas vezes nem percebemos, porque não somos vigilantes. Então, é suficiente estar em relação com os outros homens para se fazer o bem. Basta vivermos na sociedade que as oportunidades de fazermos o bem aparecem. Mesmo aquele que está enfermo, impossibilitado de se movimentar, pode ser um exemplo de bondade e de resignação. Então, todos nós temos alguma forma de dar o nosso testemunho e de transformar aqueles que nos rodeiam juntamente conosco, com a nossa transformação. Então, nós somos, de fato, muito tímidos quando nos defrontamos com o mal, e não estamos falando de males enormes. Mais uma vez eu repito, tampouco estamos falando do bem em grandes proporções. Então, é um trabalho de formiguinha, é dia a dia. Né? Cada dia algo a me melhorar. Cada dia eu vou lá, reflito sobre aqueles comportamentos que eu venho percebendo que eu sempre acabo tropeçando neles. Né? É neles que eu vou focar. E às vezes são pequenos. Hoje eu já consigo ser melhor em certa forma da minha vida. Então, amanhã eu vou focar em outra dificuldade que eu ainda tenho. Né? E assim por diante. Então, nós precisamos parar de achar que bem e mal são coisas em grandes escalas. Que, eu só vou fazer o bem quando, né, eu for rico, ou quando eu tiver estabilizado profissionalmente, ou quando eu criar os meus filhos, ou quando, sei lá, aquele meu parente enfermo desencarnar. Todo dia, toda hora é o momento. A vida vai acontecendo toda junta, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, é nesses pequenos momentos que a gente vai vivendo que nós vamos, então, construindo e praticando o bem. Né? Também são, né, os bens ou males em grande escala importantes, mas ambos estão presentes nas pequenas ações do dia a dia. A gente começa assim, né? Então, aqui o Richard Simonetti, ele tem um livro que chama Jeito de Ser Feliz, que ele traz uma reflexão tão interessante disso, que ele diz, né, dessa questão da gente visualizar bem e mal, essa reflexão anterior era dele também, que a gente pensa assim, né, quando eu ganhar na loteria, eu vou construir um hospital.
E aí a gente nem joga, muitas vezes, na loteria. Então é óbvio que a gente nunca vai ganhar. E enquanto isso, né, os bancos de sangue vivem vazios. Por quê? Porque a gente, né, não faz a nossa parte. Então aqui o mal, né, está representado por todos esses doentes necessitados e os baixos estoques de sangue. Então aqui nós somos omissos num pequeno gesto. Nós não podemos construir um hospital novo, mas nós podemos ser doadores de sangue. E nós não o fazemos. Então, esse é o exemplo, né, que a gente deve pensar. O que eu não estou fazendo no meu dia a dia, nas pequenas coisas que eu posso ser um cidadão melhor, ser alguém melhor para a sociedade e, consequentemente, né, em primeiro lugar, para mim mesmo, para eu mesmo. Então, nós precisamos pensar, né, e agir sem nenhuma violência quando os maus, porque quando os maus perceberem que os espaços estão sendo preenchidos pela ousadia e coragem dos bons, eles vão bater em retirada. Porque a força do bem, ela é sempre mais forte do que a do mal. Porque nós, quando fazemos o bem, somos amparados pelos trabalhadores do Cristo, que nos fortalecem na nossa tarefa. Então, quando nós estivermos empenhados nisso, quando os bons forem ousados e começarem a manifestar-se com a frequência que nós devemos fazê-lo, os maus vão bater em retirada, pelos nossos exemplos e pelas nossas conquistas nas nossas ações. Né? Então, por falta de opção, de oportunidade, né, os maus eles vão sair. E daí, diante disso, será erguido com segurança o edifício da paz e da serenidade, que tanto nós desejamos. Então, observemos qual o espaço que nos pertence na ordem do progresso e ocupemos a nossa cadeira de uma vez por todas. Para servir, obviamente. Servir ao próximo. E construindo algo de melhor para todos. Então, essa frase eu acho bem significativa. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Se você não puder construir o hospital, vá doar sangue, como a gente falou anteriormente. Se eu não puder transformar minha família inteira, transforma a mim mesmo e aprendo a aceitar aqueles que convivem conosco. Porque através da minha paciência, da minha resiliência, da minha resignação, do meu carinho, do meu amor, eu posso ser o agente transformador. Agora, se eu não fizer tudo o que eu puder e só esperar do outro, que o outro mude, que o outro se modifique, ou que alguém faça por nós, a gente certamente vai ter muita dificuldade. E já indo, né, para o encerramento, eu também quero trazer para que a gente pense, né, e que a gente tenha uma linha de pensamento para a gente nos autoavaliar, que às vezes a gente fica, tá, mas como é que eu vou me autoavaliar, né? Primeiro, obviamente, né, respeitando as leis divinas. Se fosse comigo, eu gostaria que isso acontecesse, sim ou não, né? Esse é o grande termômetro. Mas aqui o De Luca, ele fala nesse livro, Cura e Libertação, que é um livro que não é um livro espírita, mas que é um livro bastante de autoajuda, que eu gosto muito de ler nos momentos, assim, que eu preciso de um up, assim, né? De um ânimo. Que ele diz assim: libertar-se do mal que hoje nos fere é assumir o bem como opção de vida. Ou seja, quero ser bom. Defender-se do mal é atacar com o bem. Então, não devolver o mal. Se alguém é grosseiro comigo, não respondo com grosseria. Só se liberta da miséria quem assume seus talentos e os coloca a serviço da vida. O que eu estou fazendo com os talentos que eu recebi para colocar em prática, para servir a Deus, para servir a Jesus nesta minha jornada evolutiva, nessa minha encarnação? Será que eu tenho conhecimentos guardados? Eu tenho habilidades que eu não uso? Porque eu tenho preguiça? Ou porque eu achei um caminho mais fácil? Então, o que eu estou fazendo dos talentos que eu recebi?
E a gente sabe avaliar isso. O que que eu tenho, o que que eu faço bem, o que que me dá ânimo de fazer, o que que eu faço com vontade nessa minha vida. Só se liberta da ignorância quem abraça o conhecimento. Então, criemos os nossos argumentos, nos informemos, sejamos pessoas bem orientadas, que transmitam informações verdadeiras, né? Que falemos a verdade que nós construímos pelo conhecimento que buscamos, através de uma literatura séria. Só se liberta da doença quem aprende a viver em harmonia. Nós sabemos que as doenças físicas são manifestações da doença da alma, das doenças da alma, do espírito. Então, vamos viver em harmonia, né? Harmonizar os nossos sentimentos. E só se liberta da violência quem aprende a ser manso e humilde de coração, conforme o nosso grande, né, Ravi Jesus nos orientou já há tanto tempo. Sermos mansos e humildes de coração. A exemplo de Chico, e como nos traz essa preciosa, né, informação de Emmanuel, que ninguém espera de nós, né? Ninguém espera que possas apagar unicamente por ti o incêndio do desespero que se alastra na terra. Uma pessoa somente, um homem de bem, nem Jesus conseguiu essa transformação sozinho, não é verdade? Ele deixou uma semente grandiosa plantada aqui. Ele deixou um modelo, uma orientação que nós jamais teremos igual novamente. Que o Espiritismo, a doutrina espírita, veio nos ajudar a entender. Mas a mensagem do Cristo, ela é inigualável. Inigualável, né? Então, a gente precisa despertar para isso, mas uma pessoa sozinha não vai fazer a diferença, né? Ou não vai fazer o movimento todo sozinho. Então, em favor de nós todos, oferece, conforme Emmanuel disse, o teu jarro de água fria. Se não consegues apagar todo o incêndio, oferece o teu jarro. Se todo mundo despejar um pouco de água, o incêndio vai ser debelado. Então é isso que a espiritualidade, que Deus, que Jesus espera de nós. É isso que é o comportamento do homem de bem, dar aquilo que lhe é possível naquele momento e melhorar a cada dia, praticando a lei de justiça, amor e caridade exemplificada por Jesus. Então, mais uma vez, vou encerrar, né, com a mesma fala, mas que eu penso que é um grande despertar que nós precisamos, e nós temos que introjetar esse conceito de quem nós somos. Luz do mundo, sal da terra, aquele jarro de água fria. Nós somos agentes transformadores através do bem que construímos em nós. Nós somos aqueles que vão despertar também o bem nos demais com o nosso exemplo, com a nossa construção interior de uma vivência mais amorosa durante a nossa vida. Então, que nós possamos ser, de fato, esse homem de bem que se autotransforma e que transforma a sociedade para que todos juntos transformemos e renovemos a nossa terra tão amada por Jesus, que jamais nos abandona. Então, vamos levar isso na nossa vida como uma meta. Vamos acordar de manhã decretando que nesse dia que nasce, nós somos gratos pela nossa existência e que nós estamos comprometidos com a tarefa do Cristo e que Ele vai guiar todas as nossas ações naquele dia e em todos os demais que vierem. Obrigada pela atenção de todos. Vamos, então, com a Samira novamente para iniciarmos a irradiação.